Meus irmãos, saudação de paz, vosso irmão em Cristo, presbítero Roberto. No outro vídeo falamos sobre hermenêutica e nesse vídeo eu queria falar sobre esta matéria, a homilética. Não irei assim estender-se, mas eu queria falar um pouquinho sobre este assunto. E antes de vos falar sobre este assunto, eu quero vos convidar para se inscrever no meu canal no YouTube, Roberto Reflexões Oficial, e você esteja por dentro de tudo que for assim abordado e divulgado concernente à Bíblia e assuntos teológicos. E a gente sabe que a homilética ela é uma ciência cuja arte é a pregação e que busca como resultado a preparação de um sermão bem elaborado e bem apresentado. Então vamos entender a origem dessa palavra homilética. Então a homilética, essa palavra é de origem grega, que é um ato de pregar, sermões, é um ato de falar elegantemente, ou seja, a arte de falar bem, a arte de falar elegantemente ou falar bem. E a homilética, ela compõe ou ela está em volta da pregação. A homilética, ela tem que ter em si a pregação do Evangelho. E qual o objetivo da pregação? A palavra de Deus. Toda pregação, irmão, precisa ser bíblica. É bem verdade que em pleno século XXI existem alguns oradores, pregadores, que já não pregam, já não falam mais da palavra de Deus, mas ainda tem aqueles remanescentes fiéis que ainda pregam a Bíblia Sagrada, que ainda pregam uma pregação bíblica, cristocêntrica. Porque a pregação ela é a comunicação ou a transmissão da verdade divina. Segundo ponto, qual o valor da pregação? Qual o valor da pregação? Ora, a pregação é a coisa mais importantíssima na história da igreja. Por quê? Porque através da pregação é que Deus fala com o seu povo ou com a sua igreja. Terceiro, por meio da pregação, a graça de Deus, ela se manifesta sobre a vida dos homens ou sobre a sua igreja. Quarto, a pregação ela tem uma grande eficácia. Eu queria que você parasse e meditasse nesse quarto ponto. A pregação ela tem uma grande eficácia. E a eficácia da pregação ela depende do Espírito Santo, que ocorre em três instâncias. Primeiro, o pregador ou orador, ele precisa entender o que é que ele está preparando, qual o sermão que ele está preparando. Segundo, ele precisa entender o que é que ele irá entregar para a igreja. Terceiro, ele precisa entender o que é que a igreja, a noiva de Cristo, irá receber através da mensagem por ocasião da pregação. Quinto, existe a composição da mensagem ou da pregação ou também do sermão, que são três que compõem o sermão. E existem alguns que já sabem isso que eu vou falar, não é novidade. Todo sermão, toda mensagem ou toda pregação, ela tem três princípios. Primeiro, a introdução, que é o começo, e a gente sabe que o começo ele tem que ser objetivo. Existem alguns oradores ou pregadores que quando vão falar um sermão ou uma pregação, na área introdutória ou na introdução, eles se perdem. Às vezes existe um alongamento na introdução, eles demoram na introdução e alguns às vezes já entram na mensagem. Então, a mensagem, a pregação ou o sermão tem três princípios ou três composições. Primeiro, a introdução. E eu quero que você entenda que a introdução
é o começo, e o começo tem que ser objetivo. Segundo, é a parte central da mensagem. Se a mensagem tem a introdução, que é o começo, tem também o meio. E também o terceiro elemento, que é a conclusão da mensagem. Mas é bem verdade que existem alguns oradores ou pregadores que, quando vão falar um sermão, às vezes eles se perdem. Por quê? Porque às vezes não tem introdução, não tem a parte central da mensagem e também não tem a conclusão. É como diz o bom nordestino, faz aquela selada. E às vezes a igreja não entende nada. Então, na hora que você for preparar um sermão, uma mensagem ou uma pregação, lembre-se que existem 3 princípios: introdução, o meio, que é a parte central da mensagem, e a conclusão da mensagem. 6º ponto: existem alguns elementos, embora eu sei que tenha mais, mas eu escolhi esse para falar. Existem alguns elementos que auxiliarão o pregador ou o orador na hora da pregação. E quais são eles? Os subsídios. Segundo, as referências. O pregador vai precisar muito. História. Ele precisa saber a origem do que ele está falando. E as ilustrações ou ilustração, que sempre é bom na hora do sermão ou na hora da pregação. Embora existem muitos outros, mas eu reservei esse. Então, irmãos, entendemos que a homilética, embora o assunto seja muito profundo e muito detalhado, eu reservei alguns itens para que eu pudesse assim vos falar nesse vídeo. A homilética, ela é a ciência cuja arte é a pregação. Como quem busca o resultado ou o preparo de um sermão bem elaborado e apresentado. E é de origem grega, que fala como o pregador ou orador ele tem que se comportar, falar elegantemente, ou seja, a arte de falar bem. Um bom orador, ele sempre terá um bom sermão. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Que Deus abençoe.